O filme se inicia em uma intensa batalha, onde as tropas americanas chegam para reforçar seus aliados. O conflito se agrava rapidamente e os soldados lutam para eliminar o inimigo antes que fiquem em desvantagem numérica. Em meio ao caos, um soldado americano busca abrigo dentro de um compartimento. Ele tenta localizar seus companheiros feridos, que possuíam equipamentos tecnológicos avançados. Um deles utilizava óculos especiais capazes de detectar movimentos e presenças próximas. Enquanto analisa a área com os óculos, ele percebe um som distante. Ao se aproximar para investigar, algo inesperado acontece. Uma presença invisível parece avançar em sua direção. Sem tempo para reagir, ele é atacado por essa força desconhecida e é eliminado em segundos. O que era essa entidade misteriosa? Ninguém sabe. A única certeza é que as imagens captadas pelos óculos foram enviadas ao quartel-general. Do outro lado da história, um cientista chamado Klein apresenta um laser inovador para oficiais militares dos Estados Unidos. Sua invenção é capaz de derreter gelo instantaneamente e até congelar a água novamente, demonstrando um enorme potencial para aplicações militares. No entanto, os oficiais sugerem testar a tecnologia em humanos. Klein ainda não desenvolveu o laser para esse propósito, mas admite que essa possibilidade pode ser explorada no futuro. Pouco depois, Klein é enviado para o local onde ocorreu a batalha. A área está devastada, com estruturas destruídas e soldados ainda presos nos destroços. Sua missão, no entanto, não é resgate, mas conduzir experimentos sobre eventos incomuns relatados na região. Seguindo os protocolos, ele se apresenta ao oficial Fran, que explica a situação e reforça uma regra fundamental. Tudo o que ele presenciar ali deve permanecer em sigilo absoluto. Klein aceita as condições e acompanha Fran até seu oficial superior. O comandante então exibe as imagens registradas pelo soldado antes de ser eliminado. Ninguém conseguia entender o que era aquela entidade invisível, que parecia atacar de forma implacável. Para Fran, poderia se tratar de algum tipo de tecnologia avançada dos inimigos, permitindo que atacassem sem serem detectados. Klein, no entanto, tinha outra teoria. Ele duvidava que os adversários possuíssem algo tão sofisticado e suspeitava que a explicação fosse bem diferente. Para chegar à verdade, precisavam registrar imagens mais detalhadas. Felizmente, ele havia trazido uma câmera de última geração, capaz de capturar detalhes que olhos humanos não perceberiam. Seu plano era posicioná-la no campo de batalha e analisar as imagens depois. O comandante aprovou a ideia e Klein instalou a câmera em um tanque militar, garantindo que ela tivesse um bom ângulo da ação. Alguns soldados acharam a cena engraçada e fizeram piadas, mas o comandante logo os repreendeu, lembrando que muitas das armas que eles usavam tinham sido projetadas pelo próprio Klein. Ele enfatizou que, sem o trabalho do cientista, a situação deles seria bem pior. Depois disso, os soldados passaram a respeitá-lo e se concentraram na missão. O capitão então reuniu as tropas e detalhou o plano. A prioridade era resgatar os soldados feridos e presos na área devastada, pois garantir a sobrevivência deles era essencial. Quanto às misteriosas entidades, que todos começaram a chamar de fantasmas, enfrentariam juntas, enquanto Klein coletava dados para tentar entender do que se tratava, e quem sabe, encontrar um jeito de derrotá-las no futuro. Com tudo decidido, Klein e Fran se juntaram à equipe. Para aprimorar sua pesquisa, o cientista instalou câmeras nos capacetes dos soldados, permitindo monitorar seus movimentos em tempo real. Ele queria ter o máximo de informações possíveis para desvendar aquele mistério. Equipados com armamento pesado, a equipe chegou ao local onde tantos outros haviam entrado, mas poucos tinham saído. Em formação tática, os soldados avançaram com cautela, enquanto Klein e Fran permaneceram no caminhão de comando, acompanhando as transmissões das câmeras. Alguns militares seguiram para os andares superiores, enquanto outros vasculhavam o térreo. Todos estavam preparados para o que viesse, ou pelo menos achavam que estavam. A cena era assustadora. Vários soldados estavam mortos, mas sem nenhum ferimento aparente. Parecia que simplesmente tinham apagado, como se algo tivesse desligado seus corações num estalo. Enquanto avançavam, Klein percebeu um brilho estranho vindo debaixo de uma banheira. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme Spectral. Comente incrível, para a gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Antes da gente continuar, preciso te apresentar uma oportunidade incrível. Se você quer uma nova fonte de renda, começar seu próprio negócio ou trabalhar pela internet, mas não sabe nem por onde começar, o e-book Segredos de Milhões pode te ajudar. Nele, você encontra 80 ideias para ganhar dinheiro.
todas testadas e aprovadas por milhares de pessoas que já aproveitaram essa oportunidade. E tem mais. Você ainda ganha 2 bônus imperdíveis. Confira tudo agora pelo primeiro link fixado nos comentários. Não deixe passar essa chance. Agora vamos continuar. Quando os soldados a removeram, encontraram um homem encolhido ali. Ele fazia parte da equipe anterior e era o único que ainda respirava. Tremendo, murmurou. Todos morreram, mas quando me escondi aqui, aquela coisa me ignorou. Estava tão em choque que mal conseguia falar. Sem perder tempo, o resgataram dali. Enquanto isso, no andar de cima, a situação piorava. Klein viu pela câmera um movimento suspeito e alertou. Tem algo bem na frente de vocês. Os soldados se posicionaram e abriram fogo, mas os tiros não causavam nenhum dano. A entidade avançou e começou a derrubá-los um por um. Klein ficou apavorado com o que via. Gritou para os soldados recuarem, mas alguns hesitaram. Antes que pudessem reagir, foram abatidos no mesmo instante. Outros tentavam descer do prédio com cordas, mas as criaturas também sabiam escalar e seguiram atacando sem piedade. Do caminhão de comando, Klein monitorava tudo com sua câmera especial. Quando conseguiu enxergar melhor as criaturas, ficou paralisado. Nunca tinha visto nada parecido. Elas pareciam pertencer a uma civilização extremamente avançada e não estavam ali para fazer amizade. Não era hora para estudos ou teorias. Precisavam sair vivos dali. Klein colocou os soldados sobreviventes no caminhão e partiu, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. "O que vocês viram lá dentro?" perguntou, tentando juntar qualquer informação. Um dos soldados abriu a boca para responder, mas, antes que dissesse algo útil, uma explosão repentina sacudiu o veículo. O impacto foi tão forte que o caminhão capotou. No meio do caos, o único sobrevivente da equipe anterior morreu, e com ele, as respostas que Klein tanto precisava. O caminhão estava inutilizado, e a equipe não teve escolha a não ser abandoná-lo. Klein pegou sua câmera avançada e seguiu com os soldados para uma grande câmara subterrânea, torcendo para que fosse um refúgio temporário. O medo era visível nos rostos de todos. Metade do grupo já havia sido eliminada, e ninguém sabia como deter aquelas criaturas. Nenhuma arma convencional surtia efeito. Klein trouxe sua câmera exatamente para isso, identificar os inimigos antes que atacassem. Fran, ainda atônita com tudo que descobrira, tentava se recompor, enquanto Klein assegurava que encontrariam uma saída. Os soldados tentavam contato com a base, mas sem sucesso. Se nada mudasse, seriam eliminados um por um. Como se não bastasse, as câmeras instaladas nos capacetes foram destruídas, deixando-os completamente cegos diante da ameaça. Mas Klein ainda tinha sua câmera especial e, ao ligá-la, finalmente puderam enxergar os inimigos avançando. Foi então que Klein notou algo inusitado. As criaturas paravam ao chegar perto de alguns objetos metálicos espalhados pelo chão. Sempre que tentavam ultrapassar, pareciam sentir dor e recuavam. Ele precisava entender o porquê daquilo. Enquanto investigavam, os soldados avistaram 2 crianças encolhidas em um canto, aterrorizadas. Fran se aproximou com cuidado e tentou acalmá-las. Foi então que revelaram algo essencial. Os círculos metálicos haviam sido criados pelo pai delas. Isso significava que ele conhecia aquelas criaturas e, mais importante, sabia como detê-las. O problema era que ninguém fazia ideia de onde ele estava. Fran manteve as crianças por perto, já que deixá-las ali seria uma sentença de morte. Enquanto isso, um general do quartel entrou em contato direto com a equipe. Ele ordenou o envio de helicópteros para resgatar os soldados, mas havia um problema. Os pousos teriam que ser feitos longe dali, e alcançar o ponto de extração seria um desafio gigantesco. A área estava infestada pelas criaturas invisíveis, que matavam qualquer um sem hesitar. Os soldados ficaram aliviados ao saber do resgate, mas sabiam que a fuga não seria fácil. Klein, por sua vez, examinava os fragmentos metálicos que impediam as criaturas de avançar. Foi então que teve um estalo. Talvez aquele material pudesse ser usado contra elas. Se enfraquecia as criaturas no solo, quem sabe poderia servir para fabricar armas eficientes. Além disso, Klein conseguiu aprimorar sua câmera avançada para gerar um feixe de laser capaz de revelar a posição dos inimigos. Depois de vários ajustes, o equipamento finalmente funcionou. Agora, a missão não era apenas fugir, mas abrir caminho combatendo as criaturas, já que qualquer barulho atrairia a atenção delas. Ao amanhecer, a equipe colocou o plano em prática. Com a ajuda do laser de Klein, os soldados conseguiam ver claramente as criaturas antes invisíveis, o que facilitava desviar delas e atacá-las.
As novas armas feitas com o metal estranho não matavam os inimigos, mas os deixavam fracos o suficiente para que a tropa pudesse avançar. Mesmo assim, nem todos conseguiram escapar ilesos. Alguns soldados foram pegos no caminho, reduzindo ainda mais o grupo. Mas a maioria conseguiu avançar rumo ao ponto de resgate, onde tanques e helicópteros os aguardavam. Então, no pior momento possível, o feixe de Klein falhou. Agora, estavam às cegas novamente, cercados por algo que não podiam ver. No ponto de resgate, um dos tanques já havia chegado. Equipado com um laser semelhante ao de Klein, o operador percebeu um grupo de criaturas reunido próximo a um prédio, como se estivessem prestes a atacar. Sem perder tempo, disparou contra a estrutura, tentando acabar com elas de uma vez. Mas a explosão não teve o efeito esperado. Além de invisíveis, aquelas coisas eram quase intangíveis, atravessando destroços como se fossem fumaça. No meio da confusão, as criaturas atacavam sem piedade, derrubando os soldados um a um. No meio disso tudo, um garotinho acabou se separando do grupo e correu direto para o perigo. Klein e sua irmã mais nova tentaram alcançá-lo, mas já era tarde demais. O menino foi morto antes que pudessem salvá-lo. A cena deixou Klein arrasado. Ver uma criança morrer daquele jeito foi um golpe difícil de suportar. Pouco depois, um helicóptero militar chegou para resgatá-los. As criaturas avançaram contra a aeronave, mas o vento das hélices as afastou. Para evitar que destruíssem o helicóptero, Klein espalhou pedaços de metal ao redor. Sempre que uma das criaturas encostava no material, parecia sentir dor e recuava. Foi essa brecha que permitiu que todos embarcassem rapidamente. Já no ar, Klein, Fran, a garotinha e os soldados observavam do alto o cenário devastador. O número de inimigos parecia ainda maior do que antes. O piloto informou que a base militar havia sido completamente destruída. Sem alternativa, seguiram para uma zona segura onde outros sobreviventes estavam reunidos. Ao aterrissar, levaram a menina ferida para dentro do acampamento. Ela ainda estava em choque com a perda do irmão. Fran tentou confortá-la e perguntou sobre o pai dela. A resposta foi direta. Ele trabalhava em uma fábrica de contêineres, onde também havia uma grande usina de energia. Curiosamente, foi nesse mesmo local que as criaturas apareceram pela primeira vez, lutando contra as forças militares. Para Klein, isso só reforçava sua suspeita de que a origem delas estava ali. Se quisesse respostas, teria que ir até lá. Algum tempo depois, o general chegou. Ao descobrir que quase todos os seus homens haviam morrido, sua expressão se fechou. Aqueles soldados eram como irmãos para ele, e agora restava apenas um punhado de sobreviventes. Pior que isso, não fazia ideia de como derrotar aquelas criaturas. Foi então que Klein compartilhou sua teoria. Segundo suas observações, as criaturas eram formadas por um elemento desconhecido na Terra. Pareciam existir na chamada quinta forma da matéria, algo que só se manifestava sob temperaturas extremamente baixas. Isso explicava por que qualquer humano que entrasse em contato com elas morria instantaneamente. O corpo congelava por dentro, sem chance de reação. A explicação para os corpos sem ferimentos era simples e assustadora. As vítimas já estavam mortas por dentro, congeladas pela temperatura extrema das criaturas. Mas Klein percebeu algo que poderia mudar o jogo. Aquelas coisas ficavam bem mais lentas quando entravam em contato com o metal. Se usassem isso ao seu favor, talvez pudessem derrotá-las. Para entender melhor, ele pediu ao general permissão para ir até a usina de energia, já que tudo havia começado ali. Fran ajudou com informações valiosas sobre os experimentos secretos realizados naquele lugar. Agora, tinham um plano. Klein também solicitou as armas dos soldados para adaptá-las. Ele queria instalar nelas canhões de plasma, que eram capazes de causar dano mesmo em temperaturas extremamente baixas. Todos confiavam nele, então recebeu sinal verde para seguir com a ideia. Depois de muito esforço, conseguiu montar as armas rapidamente e partiu para a usina com uma equipe reforçada. Dessa vez, se algo desse errado, ninguém sairia vivo. Ao chegarem, cada soldado estava equipado com um canhão de plasma. Assim que uma das criaturas surgiu, eles abriram fogo. A explosão foi destruidora, aniquilando o inimigo na hora. O plano funcionava. Enquanto os soldados mantinham as criaturas ocupadas, Klein, Fran e o general avançaram para dentro da usina. Eles precisavam entender o que estava acontecendo ali. No setor experimental, encontraram várias daquelas criaturas ainda em desenvolvimento. Pequenos seres estavam sendo gerados e logo estariam prontos para atacar. A cena era surreal. Quem, em sã consciência, criaria algo tão perigoso para o próprio planeta? Observando melhor,
Klein notou algo crucial. Todas as criaturas estavam conectadas a uma máquina central. Se conseguissem desligá-la, talvez pudessem eliminá-las de uma vez. Sem perder tempo, ele começou a procurar pelo núcleo do equipamento. Se achasse o jeito certo de desativá-lo, tudo poderia finalmente chegar ao fim. Do lado de fora, os soldados continuavam lutando, mas as criaturas começaram a agir diferente. Em vez de ataques individuais, elas passaram a se unir, formando monstros ainda maiores. O problema piorou quando os canhões de plasma, que antes funcionavam bem, perderam a eficácia. As criaturas agora eram enormes e praticamente imparáveis. Para piorar, o prédio começou a desmoronar, colocando todos em risco. No laboratório, as câmaras começaram a se romper, liberando mais dessas aberrações. Parecia que tudo estava perdido, mas Klein finalmente encontrou a unidade central e a desligou. Sem essa fonte de energia, as criaturas recém-formadas ficaram paralisadas, o que deu uma chance para os sobreviventes escaparem. Porém, o trabalho ainda não tinha acabado. Havia muitas dessas coisas espalhadas pela cidade e, se não fossem destruídas, tudo teria sido em vão. Explorando mais a fundo o laboratório, Klein e Priya descobriram algo ainda mais bizarro. Os nervos usados para criar as criaturas eram humanos, mas na verdade pertenciam a clones. Humanos reais não suportariam temperaturas tão baixas, então usaram essas cópias para os experimentos. O plano original era transformar essas criaturas em armas vivas contra inimigos, mas tudo saiu do controle. O laboratório foi abandonado às pressas, deixando para trás as monstruosidades que agora aterrorizavam a cidade. Klein e Priya chegaram a uma conclusão. Sem energia, as criaturas simplesmente não sobreviveriam. Era a única maneira de derrotá-las de uma vez por todas. Trabalhando juntos, cortaram todas as fontes de energia que ainda abasteciam o laboratório. Um a um, os sistemas nervosos conectados às máquinas foram desativados, encerrando a criação dessas ameaças invisíveis. Por fim, a humanidade estava a salvo. E assim, depois de tanto caos, o filme chega ao fim. Se você gostou deste resumo, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.